Fala pessoal, começando mais um Na Zona do Agrião, aqui na Causa Operária TV. Muito boa noite para vocês, muito boa noite, mais esse programa polêmico aqui do nosso canal, Revolucionário Independente. Zona do Agrião começando para falar bastante sobre futebol, esportes, polemizar, né? Hoje o tema Copa América novamente, estamos aí para fazer mais esse programa nesta quinta-feira, dia 10 de junho de 2021. E antes de mais nada, eu queria convidar você a se inscrever na Causa Operária TV. Se inscreva, clica no sininho para receber as notificações dos nossos programas ao vivo. Se inscreva também no canal do Zona do Agrião, aí no YouTube. Se inscreve lá que você vai começar a receber, né, as notificações dos nossos vídeos exclusivos do canal, além dos programas, né, da Causa Operária TV. Canal da Zona do Agrião, né, estamos aí, informação e você se inscrevendo lá nos ajuda também a fortalecer o canal. Compartilha também o nosso vídeo aí com seus contatos e contribua financeiramente com a gente. Faça como acabou de fazer o Scott Ross, que se tornou membro assinante do canal, né? E você pode mandar também seu super chat, seu super sticker, contribuir com a gente, né? De várias maneiras, que for aí do tamanho do seu bolso. Estou aqui hoje neste programa com o companheiro Juliano Lopes. Boa noite, Juliano. Olá, boa noite, companheiros aqui do Na Zona do Agrião. Queria reforçar esse convite que a gente fez de contribuir conosco aí. É importante a sua colaboração, a sua contribuição para o fortalecimento e o crescimento dessa imprensa independente, o que possibilita também ter uma posição independente diante dos acontecimentos. Então, você tem as suas considerações, comentários, críticas, sugestões aí com relação ao próprio programa, né? O Zona do Agrião, mande aí através do Superchat, mande aí a sua contribuição, se torne membro, que é como o Henrique falou, tem todas as possibilidades, você pode contribuir R$1 até R$50, 100, enfim, fique à vontade de mandar a sua contribuição, vai fortalecer e muito a nossa imprensa operária, revolucionária e independente. Hoje, é como o Henrique falou, estamos aí com a Copa América, que já está meio... Toda a briga em torno da Copa América, pelo menos na imprensa, já deu aquela baixada, revelando que existem outras coisas além entre o céu e a terra. Então, de fato, Juliano, o negócio, a gente fica, às vezes, né, nós nos deparamos com alguma notícia e a primeira reação nossa é bater quando a notícia é um pouco extravagante, bater aquela primeira dúvida, né? O que será que significa isso, né? Copa América, Bolsonaro quer a Copa América, bate aquela dúvida, e ao mesmo tempo aquela pulga atrás da orelha começa, né, a incomodar, né? Se você vai na onda da esquerda pequena burguesa, você acaba se dando mal, né? E é o que está acontecendo. Vocês vejam que a esquerda pequena burguesa caiu de cabeça na campanha do Não Vai Ter Copa América. E agora, é muito provável que o resultado de tudo isso daí seja mais um vexame da esquerda, porque eles foram na onda da Rede Globo, né? A Rede Globo lançou uma campanha um pouco... Meio que assim, eles viram a oportunidade de lançar a campanha, né? Não vai ter Copa América. Lançaram lá os jornalistas super revolucionários esquerdistas da Globo, né? Para fazer discurso demagógico contra a Copa América, sobre a pandemia, não sei mais o que, né? E viu se eles podiam pegar uma carona nessa campanha totalmente, para dizer assim o mínimo, né? Totalmente secundária, né? Sem nenhuma importância do ponto de vista da campanha política, né? Da mobilização que tem no país contra o Bolsonaro, contra o golpe, e procuraram aí ver se usava isso daí para pegar uma carona, né? Num movimento aí que está crescendo contra o Bolsonaro. Só que aí, né, a coisa está tão ruim para essa direita tradicional, que aparentemente não pegou muito no breu, e a própria direita está tirando um pouco o pé do acelerador. Aparentemente, né? Vamos ver como que tá. O que vai resultar no seguinte: a esquerda vai ficar com o mico na mão, vai ficar lá falando sozinha, né? Numa campanha que nem é dela, nem é uma campanha popular, nem nada disso, e vai ficar nesse esquema de não vai ter Copa América, o Brasil vai jogar a Copa América, né?
pode ser que seja até campeão, o pessoal vai comemorar, como sempre comemorou, etc e tal, a esquerda vai ficar lá com cara de bunda, né? Sendo que, conforme a gente falou desde o início, né, existe uma mobilização gigantesca no país contra o governo Bolsonaro, uma mobilização que não é só contra o governo Bolsonaro, mas é contra todos esses golpistas safados aí que tem no país, né? Com reivindicações verdadeiramente populares, como a vacinação, o combate à pandemia, o auxílio emergencial, a diminuição da jornada de trabalho, pode colocar aí 1 milhão de reivindicações populares que o pessoal quiser, mas que são realmente populares, né? Ao invés do pessoal se concentrar nisso daí, né? Caiu na onda da Rede Globo e vai ficar com o mico na mão agora, né? Passando vergonha. Eu destacaria... Mas isso é para começar o debate, né? Começar o debate. Para começar um debate, eu acho que os companheiros que estão nos assistindo aqui devem ter notado, prestado atenção que quando do anúncio da Copa América aqui no Brasil, quando da recepção desse campeonato no Brasil, a imprensa de conjunto saiu em ataque aí ao governo Bolsonaro, a Globo, em especial G1, etc. e tal, escalou, né? Cronistas, Casagrande e mais um monte de gente aí para criticar a realização da Copa América no Brasil. E a Folha de São Paulo, de um ponto de vista mais esquerdista, esses comunistas esquerdistas também fizeram aí a cantilena de que não deveria ter Copa, porque é um absurdo realizar a Copa América aqui no país, com a pandemia do Covid, Bolsonaro ensandecido, etc, etc, etc. A imprensa, a primeira a fazer isso daí, e a esquerda saiu logo em seguida nessa mesma campanha, de maneira até que tem até ato marcado no próximo dia 13 aí, pela mesma esquerda, vamos dizer assim, Assembleia do Povo, esquerda Assembleia do Povo, preto e branco, esquerda esquisitíssima, não vai ter Copa América. Mas não vai ter Copa, e agora não vai ter Copa América. E eu odeio futebol. Hashtag eu odeio futebol, não vai ter Copa América. Tá aí, não vai ter. Esse cartaz aí. Esse cartaz é NN, né, Henrique? Eu acho que é antiga NN, né? Antiga Ele mudou de nome. Ele É. chama Transição Socialista, se não me engano. Tá aí cartaz da manifestação. Esse cartaz aí é da época da Copa do Mundo, 2014, quando a esquerda fez a primeira frente aí contra o. Fez a primeira frente com a direita contra o governo do PT naquela época, né? Mas enfim, saiu essa notícia da Copa América. Nós, não só aqui no Zona do Agrião, mas na nossa imprensa de conjunto, e o companheiro Rui tem insistido desde o começo que é uma discussão ultra secundária diante dos problemas que estão colocados para a população brasileira. A direita aproveitou a oportunidade para ver se, a direita científica, né, aproveita a oportunidade para ver se tira a casquinha eleitoral e política do Bolsonaro, e a esquerda também não pode perder essa oportunidade. Então, nós temos discutido, igual o Henrique falou, que desde o começo a questão da Copa América aí, ela é uma discussão ultra secundária, até porque, assim, se a gente for pegar os fatos, né, por exemplo, dados, os outros campeonatos que estão em andamento no país de futebol, mas também os outros campeonatos de tudo que está em andamento, de vôlei, de qualquer esporte que está em andamento no país, normalmente tem várias coisas acontecendo aí. E aí o protesto fala sobre... O pessoal fala que é espalhar o Covid. Tinha que chamar esse pessoal para protestar no metrô da Sé, porque o metrô da Sé lá a gente comentou aqui, o penúltimo programa, o último, não sei, ele aglomera mais gente em 3 vagões do que em qualquer jogo da Copa América. Então, se é por isso daí, esse argumento não funciona em nenhum lugar. Mas, enfim, a imprensa que foi que deu o pontapé inicial aí do nossa, é absurdo, governo de malucos. E só para a notícia quente, né? O STF acabou de lavar as mãos. Eles voltam assim, eles lavam as mãos. Eles falam, não,
Não é da competência do governo, não é da competência do governo federal fazer ou não fazer a Copa América, é do governo estadual. Então, por isso, não podemos fazer nada. É. Não, tal organização que protocolou o pedido lá pelo fim da Copa América não tem legitimidade para fazer isso daí, porque não tem nada, a organização política não tem nada a ver com futebol ou com o governo federal. Então, nós também não temos nada que decidir. É tudo assim. Na hora que eles querem prender o Lula, aí vai STF, vai a Folha de São Paulo, vai o G1, prende o Lula, derruba a Dilma. Aí a esquerda faz tudo isso também junto. Aí agora, opa, não, agora vamos ver, então. Então é isso aí, o primeiro Não, ponto aí. a decisão do STF, ela meio que parece que fecha a conta, né? Passa a régua, fecha a conta e passa a régua. É, Né? Que a burguesia meio que vai continuar, provavelmente eles vão continuar fazendo chacrinha, né? Com o Bolsonaro, porque obviamente eles vão ficar fazendo mesmo, vão ficar falando que o Bolsonaro é um irresponsável, isso eles estão falando desde, né, cinicamente, né, de passagem desde o começo. Eles também não fazem nada pela pandemia, não estão um pouco se deixando para o povo. Mas eu acho que a decisão do STF mostra bem que que vai ter Copa América mesmo, não adianta chorar. Eu queria que a produção voltasse essa última foto aí, são parênteses aqui, desse sem direito, sem Copa. Essa faixa aqui, ela prova, hoje em dia, né, Guilherme Boulos e Companhia Limitada, eles falam o seguinte, que não é que a gente participou do movimento Não Vai Ter Copa, a gente era contra os abusos que eram feitos. Agora, essa faixa aí, por exemplo, essa faixa aqui, dessa maneira que está colocada, sem direito, sem Copa, é uma faixa contra a Copa. Que direitos são esses? Esse direito ninguém sabe qual que é. O Brasil nunca teve direito de nada, praticamente. Né? Em última instância, no capitalismo, o povo não tem direito a nada mesmo. Né? Então, assim, na verdade, você pode tirar a primeira parte, que é supérflua da palavra de ordem. Tira a primeira parte e deixa. Sem Copa. É esse o caráter da manifestação que o Guilherme Boulos liderou na época do governo Dilma, né? Mas são parênteses aqui que eu acho que é importante, porque são essas coisas que o pessoal quer, depois que eles passam vergonha, eles querem recontar a história, né? Não era bem isso. Na verdade, nós estávamos lutando contra os abusos referentes à Copa. Não, a palavra de ordem que apareceu nas manifestações, que ganhou destaque na imprensa, que ganhou destaque, inclusive na imprensa da esquerda, mas era não vai ter Copa. Era essa manifestação, uma manifestação golpista, impopular, contra o futebol, e por isso que nós não participamos daquela vez, e também não vamos participar dessa vez, porque nós não temos, né, nós, diferente da esquerda pequeno-burguesa, não somos um partido de classe média que fica entrando nessa onda aí da imprensa golpista. Fala aí, Juliano. Não, eu só ia pedir e explicar, só falar que a essa altura do campeonato, companheiros, essas faixas aí apócrifas, sem identificação nenhuma, preto e branco, vou falar para vocês, viu? É bom a gente ficar muito esperto com isso daí, porque para terminar mal é um pulo. A gente já passou por 2013, já tomamos golpe de Estado, já levamos 7-1 da Alemanha, já prendemos Lula, já fizeram escambau aqui com essa patifaria apócrifa, autônoma, horizontal, não vai ter bandeira, não vai ter partido, etc, etc. Eu chamo a atenção para isso, para a gente ficar esperto diante desses acontecimentos e essa mobilização totalmente impopular para não ter futebol, que é isso, né? O que é o não vai ter? Não vai ter futebol. Porque você pode fazer o mesmo para o Campeonato Brasileiro. Pode ou não pode? Claro que pode. Não vai ter Campeonato Brasileiro, porque enquanto não tivermos hospitais, escolas, etc, 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 não vai ter futebol. Então, qual é a ideia? Não vai ter futebol, é isso. E eles Enquanto não tivermos tudo, não vamos ter nada. E é o futebol, porque eu acho que tem um argumento aí que é um negócio interessante, que é o seguinte, a classe média, a pequena burguesia esquerdista, e quem teve contato com a pequena burguesia da esquerda sabe, o pessoal não gosta de futebol,
e não gosta de nada que o povo goste. É tudo ruim, não pode gostar, não pode. O povo é idiota, alienado, não sabe que é, perdoe-os, não sabe o que faz. Então, não pode ter futebol, lógico. É. Bom, e por falar em alienado, Juliano, o nosso tema aqui, né, principalmente é comentar aí a carta dos jogadores da seleção, que foi publicada depois do passeio que a seleção deu no Uruguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Bom, e aí, né, aconteceu um fenômeno muito interessante com essa carta aí, né? Vamos recapitular um pouquinho aqui, só para a gente entender. Primeiro, a esquerda, de trás para frente, a esquerda ficou super incomodada com essa carta. A esquerda pequeno-burguesa só faltou arrancar os cabelos com a mão. Aí eu falei, mas não estou entendendo. Que eles ficaram tão incomodados com essa carta, né? Aí eu fui ler a carta. A carta, né, conforme qualquer pessoa normal poderia esperar de jogadores de futebol, é uma carta até certo ponto, até com um certo posicionamento político, né? E aí a esquerda começou a falar que esses jogadores decepcionam, poderiam ter feito a história, mas agora toda a torcida contra é pouco, essa seleção brasileira de mercenários e não sei o que lá, não sei o que lá. Eu fiquei pensando, né, por que raios a esquerda ficou tão decepcionada? Aí eu fui pensar um pouco. Por que a esquerda ficou tão decepcionada? Porque a esquerda acreditou na propaganda que a imprensa burguesa golpista fez com o intuito de queimar o Bolsonaro, né? A imprensa começou a fazer ficou uma semana ou mais fazendo diariamente uma propaganda de que os jogadores estavam assim super dispostos a, né, fazer acontecer, a boicotar a Copa América, né, vários jogadores, tinha matéria na imprensa assim, jogadores vão pedir dispensa da Copa América, Tite vai sair, Neymar bateu boca na frente de todo mundo com o presidente da CBF, e era assim, um negócio que eu falava, nossa, né? E aí a esquerda começou a ficar empolgada, porque a esquerda acredita em tudo que a imprensa golpista fala. Até mesmo que os jogadores, que ela mesma, a própria esquerda, adora falar que os jogadores de futebol são alienados, despolitizados, bolsonaristas, fascistas, não gostam da própria cor, não gostam do Brasil, Machista, homofóbico, tudo que você pode achar. Machista, estuprador, tudo. Jogador brasileiro, a pior espécie de gente que existe no mundo é o jogador brasileiro, para a esquerda pequeno burguesa. De repente, por causa da propaganda da imprensa, eles começaram a achar que os jogadores tinham virado Che Guevara, revolucionários e tal. Aí os jogadores fizeram essa carta que, obviamente, só poderia ter esse tom aqui, daí para menos, né? Não quero nem entrar na questão das pressões, né, que estão por trás dessa carta, que a gente tem que explicar também. Existem várias pressões aí por trás dessa carta. Não é que os jogadores, de repente, tiveram uma iluminação, vamos criticar a Copa América e tal. Vamos explicar isso daí. Mas eu queria chamar a atenção primeiro para esse fato da esquerda, que é impressionante como eles, primeiro, seguem toda a campanha da direita, né? Eles são orientados mesmo pela direita, a ponto de que a imprensa burguesa conseguiu fazer com que a esquerda, em uma semana, mudasse de ideia sobre o que eles sempre falaram dos jogadores brasileiros. E também como a esquerda ela procura sempre o pior lado possível para atacar, para criticar. Né? Porque o pessoal, ao invés de entender o que aconteceu, nós vamos explicar o que está acontecendo, eles foram atacar os jogadores e o futebol brasileiro. Do tipo, nós não vamos torcer, nunca mais torço para essa seleção, vamos torcer contra, vamos isso, vamos aquilo, bando de alienados, seleção não representa o Brasil, não sei o que lá. Foram pegar o pior ângulo possível para criticar o negócio, que é um ângulo impopular, um ângulo que serve para atacar o futebol brasileiro de maneira totalmente descabeçada, que só serve para o imperialismo, e que nós vamos explicar, inclusive, que é o imperialismo que está por trás dessa palhaçada toda, como sempre, né? Mas só para introduzir o tema dessa carta aí dos jogadores. Não. A esquerda rapidamente
achou que ia sair o Manifesto Comunista, assinado por Casimiro e Louis Marx. Quer dizer, que os dois lá iriam assinar o Manifesto Comunista Revolucionário, ia montar o futebol revolucionário brasileiro, pegar em armas e tomar o poder. Aí, sendo que até anteontem, todo mundo aí dessa seleção era a pior coisa que existia para a esquerda. Então eles precisam se decidir. Ou eles são a pior espécie humana na face da Terra, ou Neymar e companhia devem fazer o trabalho que a esquerda não fez até agora, que é lutar contra a pandemia. Vamos ter claro que até anteontem a política não era o hashtag Fica em Casa, não foi essa esquerda que fechou os sindicatos todos, que todo mundo tinha que ficar em casa, etc e tal. E agora esperavam que o Neymar fosse encabeçar uma luta encarniçada contra o Bolsonaro, quando também, até anteontem, gente estava apoiando o João Dória. O pessoal estava tudo trancado, fechado, não vamos sair de casa. Uma política ultra pequena burguesa de classe média mão limpa aí, que tem o luxo de poder ficar em casa e tudo mais. Até que explodiu tudo quando a gente fez o 1º de maio e as bases pressionaram, o pessoal foi obrigado a sair às ruas, mas ora bolas. Até mês passado aí, a política da esquerda no quesito Covid-19 era muito pior do que a política do Neymar, do Neymar e da seleção desse problema, até porque quem tem um papel de organizar e mobilizar o povo é a esquerda revolucionária. Por isso que também me estranha. É um jogador de futebol, né? Por isso que me estranha esse drama todo da esquerda, porque o papel de fazer alguma coisa é deles, pô. O Neymar tá com o papel de jogar bola. Quem tem que fazer alguma coisa aí os partidos de esquerda, centrais sindicais, os sindicatos, associações. Esse povo é que tem que mobilizar, sair para as ruas e organizar tudo. Aí o Neymar não tira uma cara. Aí a seleção não faz a revolução, quer dizer, a seleção brasileira não foi lá no Palácio do Planalto tomar o poder. E o pessoal fica triste, magoado, e os jogadores da seleção são todos uns pelegos. A carta foi um manifesto de ratos. Aí é engraçado ver isso. E também, eu acho mais engraçado o seguinte: eu acho que a pessoa deveria vir com a ficha corrida, que nem acontece comigo quando aparece na delegacia. Tem que aparecer lá que a pessoa apoiou o golpe de Estado. Como é que a pessoa colocar o Bolsonaro lá em cima e agora a culpa é do Neymar? A culpa é da seleção brasileira e da Copa América. Aí não pode ser. Eu queria pedir para a produção colocar aí já o Edson Dorta, que eu vou falar para o Edson Dorta dar o boa noite dele, já respondendo uma pergunta que eu vou fazer para ele sobre essa questão aí da esquerda, né? A esquerda é assim: os jogadores brasileiros fizeram uma carta, né, que é uma carta pelega, que é a carta não fala que é a revolução que vai salvar o país e que nós só jogamos agora na seleção brasileira se o uniforme for vermelho, etc. Então ficou decepcionada. E aí a esquerda, programada para falar mal do futebol brasileiro, né, ficou falando que vai torcer contra, que o futebol, que a seleção não representa o país, e por aí vai, você já conhece. Selecinha. Essa expressão selecinha, eu vou falar para vocês, viu? Nem vou te falar o que dá vontade de fazer com o cara que fala isso daí. Aí, eu queria perguntar para o Edson, né? Você torce para um clube, né? O Edson, no caso, é palmeirense, o Juliano é flamenguista, fala etc. O Palmeiras está meio ruim nesse momento, né? Não, você torce para o clube, vai. Vamos para o Flamengo, o clube com a maior torcida do Brasil. Aí o Flamengo vai, sei lá, o Flamengo dá os jogadores do Flamengo aí, porque isso nunca acontece, né? Porque os jogadores são todos revolucionários, só os jogadores da seleção brasileira que não são. Os jogadores dão uma bola fora. Vamos pôr que o Flamengo marca um jogo amistoso lá em Israel, no meio do bombardeio, lá do massacre dos palestinos. O torcedor do Flamengo vai chegar e falar assim, mesmo por mais esquerdista que ele seja, vai falar assim, não, porque eu nunca mais torço para esse time, espero que perca, esse time não me representa. Vai acontecer isso daí, Edson? É essa esquerda que odeia futebol e, no mínimo, em todas as oportunidades, eles estão aí para ficar metendo pau no futebol brasileiro, né? Encoberto com críticas à CBF, à seleção e tal.
É óbvio que não, né? A gente tem vários exemplos, né? Você tentou buscar um exemplo aí do Flamengo, hipotético, mas vamos lembrar uns exemplos aqui que os jogadores poderiam se rebelar, né? Então vamos dar uns exemplos aqui. Quando, por exemplo, o time do Atlético Paranaense precisou entrar com uma faixa bolsonarista no campo. O único jogador que... Acho que a faixa era aquele slogan dos fascistas aqui do Brasil, né? Deus acima de... Como é? Brasil acima de todos, Deus acima de tudo, né? É alguma coisa assim. O único que não quis participar dessa faixa foi o Paulo André, jogador que foi do Corinthians. E hoje ele atua lá no Atlético Paranaense como diretor. Aí você tem também o caso da própria seleção brasileira, né? Quando houve a ocupação do Haiti, né? Isso inclusive no governo Lula, em que a ONU interferiu, mandou as tropas brasileiras para o Haiti, o negócio lá estava fervendo, e aí precisaram marcar um jogo da seleção brasileira no Haiti para acalmar as coisas lá, porque o haitiano gosta de futebol, gosta da seleção brasileira, e também não teve também, né? Não teve nenhum jogador consciente naquele selecionado na época que era o time, esse time, o quadrado fantástico, né? Ronaldo, Adriano, Ronaldinho, Kaká, não teve nenhum desses jogadores aí que se conscientemente falaram, não vou jogar porque isso é uma intervenção na independência do país do Haiti. Também não teve, né? E assim vai, você teve no início aí do governo golpista do Bolsonaro, né? O Bolsonaro frequentou aí quase todos os estádios que teve jogos de final, né? Entregando medalha, tirando foto com jogadores, principalmente do Palmeiras, né? Depois usou a camisa do Flamengo. Você não viu também nenhum jogador se rebelar contra essa usurpação do futebol por parte do bolsonarismo, né? Então não tem relatos, né, no futebol, a não ser o time do Corinthians de 82, né, que teve, vamos dizer assim, um lampejo, e isso já no final da ditadura, né? Não foi também no momento mais cruel da ditadura, no final dos anos 60, início dos anos 70. Já foi no início dos anos 80, né, que surgiu a democracia corintiana, que os jogadores usavam o futebol para sobre a liderança do Dr. Sócrates, né, que foi também uma personalidade ímpar, que também não teve comparação. Não ser esse caso, não tem na história do futebol nenhum time de futebol que se rebelou político. Pelo contrário, sempre os times de futebol no Brasil, até porque a burguesia e o poder econômico que controlam o futebol, né, sempre foi usado a favor dos interesses aí dos grandes capitalistas, né? Nunca foi um time se rebelar contra o regime, e os jogadores se posicionar ideologicamente de forma clara, a não ser um exemplo ou outro, né? Tipo Sócrates. Exceção, né? Sempre exceção. Reinaldo, tipo o Reinaldo, né? O Reinaldo do Atlético Mineiro, que levantava a questão também da luta dos trabalhadores no meio da ditadura. Então, a esquerda ela está no embalo do Casagrande, né? Que, na verdade, eles são grobistas, né? A gente viu aí que eles são os maiores, a esquerda são os maiores ouvintes, telespectadores do Big Brother, né? Então, eles estão acompanharam
aquele Luiz Fernando, que fez um discurso histérico. Depois acompanharam... Luiz Alberto, né? Luiz Roberto. Aí agora estão acompanhando o Casagrande, né? Que falou que ficou decepcionado com a carta dos jogadores. Eu nunca vi uma carta do Casagrande. Eu sei que ele participou da democracia corintiana, mas era um outro momento e quem liderava não era ele, era o Sócrates, né? Na verdade, Sócrates, Vladimir, o próprio presidente do Corinthians na época, Adilson Monteiro. Então, a esquerda está nesse... Eles seguem a orientação da Globo, né? Eles vão fazer... Estão pedindo aí para fazer repúdio contra a seleção brasileira, porque acho que eles vão assistir a Eurocopa que vai passar na Rede Globo. Eles estão querendo ver o Lewandowski, o Erra Pênalti, o De Bruyne, esses caras que eu acho que eles querem assistir. Por isso que eles não querem a Copa do... Eles, igual a Rede Globo, eles não querem a Copa América, porque eles querem assistir os europeus. Aí os europeus eles gostam. Exatamente, porque isso aí é uma... Vamos falar disso aí, é uma coisa que a gente precisa levantar aqui, né? Enquanto a Globo está fazendo campanha contra a Copa América, ela está numa propaganda frenética da Eurocopa. Uma propaganda, inclusive, assim, dá vontade de vomitar, puxação de saco dos jogadores estrangeiros. Mas, para comentar aí o nosso chat, queria chamar o Luca, para ele ler aí um pouco a participação dos nossos... E aí, Luca, como é que tá as coisas aí? Eu tô perguntando assim, porque parece que o Corinthians também não se classificou, né? Não classificou, mas também não perdeu de novo, né? Vamos ver esse lado aí. Eu já tô feliz quando não perde, cara. Nossa, aí é muito... Aí tá difícil, Lucas. Porra. Quando não perde, mas perde a classificação, né? Classificação que é importante. Não, mas tentou, chegou, chutou no gol, foi aquele show de chuveiro. Desculpa, eu não queria entrar nesse assunto, mas eu preciso entrar, porque senão a gente parece robô. Pode deixar passar esse comentário. Cara, assisti o jogo, cara, eu vou falar pra você, se eu for assistir o jogo aqui da Várzea, aqui do lado de casa, acho que é mais emocionante que aquele jogo que foi ontem do Corinthians e o Atlético Goianiense, cara. Ô, jogo ruim pra assistir, não aconteceu nada. Mas não perdeu, Edson. O importante é que não perdeu. Bom, eu falei isso só pra provocar, né? Só pra provocar. Vamos lá. Os caras estavam vendo a estatística, foram uns 40 cruzamentos na área e não tinha um centroavante lá. Aí faltando 20 minutos que resolveram colocar o Jô, que é o mais alto. Nossa, os centroavantes do Corinthians estavam tudo... Eles eram todos adeptos do Fica em Casa, não foram jogar. Sim. Fica no banco, né? Acho que foi combinado, cara. O Corinthians chegou pro Atlético e falou assim, vocês já estão classificados mesmo, vamos ficar aqui, cozinhar o gato. Parecia, sabe, luta de boxe, quando é o sparring e o boxeador, o Juliano que gosta de boxe deve saber. A torcida, um começa a abraçar o outro, ninguém dá murro. Só abraça, dá aqueles... Como que chama o nome, Juliano? Quando o cara dá... O telequete, é o Clint. É o telequete. Ou o telequete ou o Clint. O famoso Thundercat, cara. O famoso Thundercat. Telequete. Ed, você tá zoando aí o Luca, mas é bom... Só nesse intervalo que a gente precisa continuar a Copa América, mas lembrando que o Palmeiras foi eliminado dentro de casa... 1-0, perdeu de 1-0, com vantagem de 1-0 que tinha ganho no primeiro jogo lá no Alagoas. Foi eliminado dentro de casa do CRB. E será que dessa vez o Português vai cair? Eu não sei, mas se fosse um brasileiro, ele já estava pichado na... Não, se fosse o Silvinho do Corinthians, já tinha caído. Não, se fosse o Luxemburgo, Filipão, fosse quem mais aí que é o técnico do Brasil? Rogério Ceni,
Cara, esses caras já tava, a torcida já tinha matado eles lá dentro do estádio. O Rogério Ceni tá ganhando tudo e quase cai toda hora. Então, Bom, vai, Lucas, rapidinho aí os é aí comentários. que a gente vê que a nossa... Vou passar aqui, ó, só comentar, só uma coisinha sobre isso aqui. É que, ó, o Silvinho fez o quê? 4 jogos e já tem uma baita de uma pressão. Você escuta a transmissão, os caras tudo, não, mas ele tinha que ter feito isso, tinha que ter feito aquilo, papapá. Enquanto pros gringos é só confete, né? Silvinho tá aí, os caras botando ele na fogueira. Ó, o Carlos Adustos mandou um boa noite aqui, Henrique e demais camaradas. Sou eu, mandou um boa noite. O Carlos Adustos mandou um superchat aqui, muito obrigado. Ele mandou uma reclamação, ele falou, pô, não tem figurinha do Juliano. E a Márcia Souza deu uma boa noite. Angelina Silva, que é a esquerda pequeno burguesa, é o pé no freio da revolução. João Fernando Ferreira, salve grande Henrique. E ele acrescenta também que é uma briga política na CBF entre a ala do Del Nero e uma nova ala que tem o Tite como aliado, junto com a comissão técnica. Que esse caboclo aí, que era o presidente, é afiliado político do Del Nero, e o atual do Marinho. Desta vez eu consigo mandar um boa tarde. O Henrico Chinem, que nunca acreditou no boicote. O Alex Left-Wing disse que ontem o VAR funcionou no jogo que não tinha VAR. Aí ele explicou depois que ontem, no jogo do Vasco, teve VAR sem ter VAR. Eu não estou sabendo. Eu vi. E o João Fernando Ferreira disse também, citou aqui também, quando vocês estavam falando dos jogadores, citou Afonsinho, Reinaldo, Paulo César Caju, Luiz Roberto, Angelina Silva falou, os Marias vai com as outras, acho que está falando dessa esquerda aí. João Fernando, ele disse que o Casagrande brigou com o Sócrates quando foi para Globo, mandou também um vai Corinthians. Angelina Silva, pare de tirar sarro do meu time, acho que essa é pro Dorta. E o Rude Pride in Fight aqui, que o Asa de Arapiraca é maior que o CRB. E é isso, por enquanto. Bom, vamos lá. Continuando aqui. O Palmeiras tem uma quina com os times de Alagoas, cara, não é possível. Eu vou continuando a Copa América aqui. Vocês comentaram, a gente já comentou da Globo, né? Já comentamos aqui também um pouquinho que, além de tudo, a Globo ainda está fazendo propaganda para o futebol europeu. A esquerda segue isso daí caninamente. E tem outros aspectos, né? O problema dessa carta, que envolve essa carta, né? Os jogadores da seleção estiveram aí, nessa mais de uma semana que passou, envolvidos, né? Espremidos entre as duas alas da burguesia, né? Essa disputa que está acontecendo no próprio país, né? De um lado, a gente já falou, a Globo, o imperialismo. Nós citamos aqui também no programa de quinta-feira passada, de que há também o imperialismo viu nessa questão uma oportunidade para fazer uma campanha contra as seleções, porque eles não querem ceder os milionários jogadores deles, né, para as seleções, porque isso daí eles consideram que é um prejuízo. Então, existe já uma campanha antiga por parte dos clubes europeus de que não deveria acontecer isso daí. Então, eles também aproveitaram para pegar a onda nessa carona. Inclusive, na minha opinião, a carta é um pouco... ela tem um certo direcionamento nesse sentido. Eu acho que, na minha opinião, né, não sei, mas me parece que os jogadores também não tiveram a iluminação, vamos escrever uma carta porque somos contra a Copa América, né? Houve toda uma pressão aí nesse sentido também. E a pressão do outro lado, né? Que eu queria até que o Edson comentasse, que o governo Bolsonaro também não deixou barato, né? Eles foram para cima, né? O imperialismo fez Inclusive é o seguinte, a gente está esquecendo de um elemento nessa disputa toda, que é a queda do próprio Rogério Caboclo, né? O presidente da CBF caiu nessa história toda, né? E o governo Bolsonaro não deixou quieto, eles contra-atacaram.
E, inclusive, com o Mourão fazendo aquelas ameaças tipo Mourão, né? Que é assim, Tite, se não estiver insatisfeito, ele pode ir treinar o Cuiabá, que está sem técnico. Né? E aí a esquerda não percebe nada disso. Né? A esquerda, que inclusive assim, eles não dão conta de nenhuma pressãozinha, por exemplo, dentro do parlamento, porque eles seriam políticos profissionais, né? Os esquerdistas. Os parlamentares da esquerda, ou mesmo os dirigentes da esquerda, eles seriam políticos profissionais, deveriam saber lidar com esse tipo de pressão. Mas eles, diante de qualquer pressão da burguesia, de qualquer um dos dois lados da burguesia, eles só sabem chorar na internet. Agora, os jogadores de futebol, não. O jogador de futebol que o pessoal veio aí das camadas mais simples, mais pobres da população, que não tem acesso à informação, etc e tal, que de repente, né, viraram milionários por conta do futebol e que sofrem uma enorme pressão por conta aí disso tudo. Esses aí não, esses aí tem que saber assim lidar com as pressões da maneira mais revolucionária possível, etc e tal, né? Vocês querem comentar? Começa você, Edson. Então vamos lá. Não, primeiro é importante a gente salientar aqui, né? Como é o acerto desse programa, né? O Zona do Agrião, porque quem falava que futebol não envolve política, agora com a questão da Copa América, você olha assim, você fala, nossa, isso aqui é totalmente político, né? E o interesse que tem por trás de um esporte tão popular no Brasil, a importância disso, né? Os interesses econômicos, políticos, sociais, etc. Então, mostrar esse aspecto aí, né, nessa questão da Copa América. A outra questão importante da Copa América é a luta entre a direita e a extrema-direita, né? No Brasil, que ela se expressa também na Copa América, né? A direita tradicional, que o pessoal tende a chamar de centrão, né? Que é ligada à Rede Globo, e que está numa briga aí para, obviamente, no sentido de pressionar o governo bolsonarista, mas também sobre a pressão do governo bolsonarista, ela também está perdendo espaço para emissoras aí concorrentes, né? Tipo o SBT. Então tem um interesse, a questão comercial também, né? Você tem o Bolsonaro entregou para o Silvio Santos o Ministério das Comunicações, né? O genro do Silvio Santos, Fábio Faria, um playboy lá do Rio Grande do Norte, que é o ministro das Comunicações e que é quem está usando aí o Ministério e todo o aparato institucional para garantir essas concessões aí que o SBT conseguiu, né? O SBT está transmitindo a Libertadores da América e agora conseguiu transmitir a Copa América. Se você for pegar do ponto de vista comercial, isso daí foi um baque para a Globo, né? A Libertadores é um dos campeonatos mais que os times hoje não estão mais preocupados, né? Por causa da visibilidade. Eles estão fazendo grandes times aí, grandes elencos, contratando jogadores a peso de ouro para disputar a Libertadores. E a Copa América, por mais que o pessoal fala que não tem importância, porque não é que nem a eliminatórias da Copa do Mundo, a Copa América é o campeonato da América Latina, né, cara? Onde tem, só aqui, na América Latina, tem 3 campeões mundiais, né? Brasil, Argentina e Uruguai. Brasil, Argentina e Uruguai são 8 títulos mundiais, se eu não me engano. 8 não, 9, né? O Brasil tem 5, Argentina 2 e Uruguai 2. 9 títulos mundiais. Não dá para menosprezar um campeonato desse. Não é? E ao mesmo tempo você tem a Copa, o Campeonato Europeu. E você tem o imperialismo, que é outra questão que a gente levantou, né? Que vem levantando no nosso programa, que é
o interesse comercial das grandes empresas aí de material esportivo, de contratos de jogadores, né? Os grandes times economicamente, grandes no sentido econômico, né? Porque não vamos dar moral para esses times europeus da Europa que querem monopolizar esse esporte no mundo, né? E aí, obviamente, precisa sufocar o Brasil em primeiro lugar e outros times da América do Sul. E aí, nós encontramos no meio de toda essa história, no meio de tudo que eu contei aqui, a esquerda pequeno-burguesa, que nada mais é que pessoal, como foi falado aqui por todos, não gosta de futebol, não gosta do povo, mas adora o que a burguesia faz, né? Adora, segue a orientação da direita tradicional, que é o tal centrão. Então, eles estão aí, servindo vamos dizer aí, de apoio para a campanha da direita contra a extrema-direita aqui em relação à Copa do Mundo, à Copa América. Então, nós temos esse cenário aí que eu acho que é importante e por isso não criticar muito essa questão, né? Para concluir, criticar muito essa questão e fazer com que o efeito que a esquerda pequeno-burguesa provoca ao defender essas posições não influencie aí o ativismo, né? O ativismo que já está engajado e focado em outra questão, que é o ato do dia 19 de junho, que tem a ver com vacinação, que tem a ver com auxílio emergencial, tem a ver com emprego, com a luta contra as privatizações e o fora Bolsonaro e todos os golpistas. Isso aí. Juliano, comentar alguma coisa? Não, eu só ia comentar agora, a gente está um pouco no final do programa, que muito que bem a crise toda ela acabou resultando somente nesse manifesto que como a gente já criticou aqui, a esquerda, né? Esperava que fosse um manifesto comunista, do Marx e do Engels, e não foi. Mas um outro aspecto aí, só para a gente poder ir para o encerramento, é que a gente não sabe muito todos os detalhes, né? O que acontece aí no mundo do futebol, na verdade. É tão secreto, ou até mais secreto do que acontece em muitos governos aí. O futebol mundial envolve bilhões de euros. Se você for comparar, inclusive, o orçamento de alguns jogadores, o salário de alguns jogadores de clubes europeus são maiores que muitos times da América do Sul, de conjunto, times grandes até. Então, tem muita coisa acontecendo que a gente não sabe no detalhe o que acontece. Agora, uma coisa é fato. O capitalismo, o imperialismo do futebol está fazendo de tudo para desestabilizar e acabar com o futebol brasileiro do jeito que for possível, do jeito que der. Desestabilizar a seleção é um grande passo para desestabilizar o futebol brasileiro. A crise dada com os jogadores europeus também tem que ver que jogadores são patrocinados por empresas imperialistas, os clubes aos quais eles pertencem não é que são empresas imperialistas, é coisa de banqueiro do mundo. Ele é banqueiro, tem um dos caras do Real Madrid lá, é um banqueiro do mundo, não é um banqueiro pequeno, do Itaú, é um banqueiro do mundo, dono aí de patrimônio gigantesco no mundo, e o Real Madrid é só um deles, e Manchester, etc. E tal. Então, tem que ficar de olho nessas coisas que acontecem, porque também tem toda uma campanha contra que, por exemplo, o time europeu ceda, né, o jogador para a seleção, quer dizer, tem uma campanha de que é mais importante o jogador estar jogando com o PSG, com o Manchester, com o Real Madrid, sei lá, com o Chelsea, do que estar jogando com a seleção brasileira ou com qualquer outra seleção. Tem uma campanha muito grande contra a seleção brasileira, inclusive uma campanha que está chegando até no próprio Brasil. Tem muito torcedor aí que torce que não seja convocado, que não pode ir para a seleção, que vai desfalcar os times, etc. E tal. Já é resultado dessa campanha imperialista contra a seleção, que é um patrimônio do povo brasileiro e tudo mais. Então, eu acho que essa crise aí, ela mostra que, muito que bem, a iniciativa aí perdeu um pouco o fôlego,
a esquerda vai ficar com essa brocha na mão até o final da Copa América, que eu espero que a gente ganhe, mas o imperialismo não perdeu fôlego, não. Eu acho até que, inclusive, o que aconteceu com a seleção agora é parte do que aconteceu com a tal da Superliga lá atrás, que os caras tentaram criar um campeonato só de ricos na Europa. Dentro da própria Europa. Dos ricos dentro da própria Europa. E agora, de repente, vem essa crise na seleção com jogadores que são europeus, aí a Nike aí abriu uma denúncia de abuso sexual contra... Tem toda uma série de coisas aí que só me leva a entender que eles vão para cima da seleção, porque tá claro, a não ser que a pessoa seja muito louca do futebol. Mas tá claro que essa Copa é nossa. Até aqueles caras que eles estavam babando ovo esse tempo todo, eles são... Até os mais novos são muito ruins. O Cristiano Robozão tá aposentando, não ganhou nada por seleção nenhuma, você vê. O Messi também nunca ganhou nada com seleção nenhuma, da Argentina. E os europeus, em falar, eles não ganham nada nunca. Só se não for esse golpe que eles dão nas Copas do Mundo aí. Então, fiquemos espertos, que eu acho que tem mais a ver com a Copa do Mundo de 2022 que com a Copa América, esse rolo da seleção brasileira agora. É isso aí. Bom, pessoal, nosso tempo esgotou aqui. Eu, da minha parte, não tenho mais nada a acrescentar. Quer dizer, até teria bastante coisa a acrescentar, mas não temos tempo, então queria que o Lucas falasse aí se aparecer mais alguém. Oi? Rapidinho, dia 13, o PCO não vai sair às ruas em lugar nenhum. Sim. Verdade. Bom deixar bem claro isso aí. Não, eu já vou avisando, eu vou assistir o jogo do Brasil. Eu também. É isso aí. Assistir e torcer. Ó, só ler rapidinho, passar o comentário aqui, o Alex Left-Wing, ele esclareceu que teve um gol do Vasco anulado 3 minutos depois. Não tinha, o juiz e o Bandeira deram e não tinha VAR, mas alguém cantou no ponto do juiz e ele foi lá e reverteu. Então é o seguinte, saiu o VAR, mas ficou ponto. Essa daí foi boa, hein? Para não provocar o Lucas, que eu não sou provocador. Isso aí foi parecido com a final do Campeonato Paulista e que o Corinthians foi campeão, lembra? Não tá vindo na memória. O companheiro Alex é vascaíno. Esse VAR aí que utilizaram ontem contra o Vasco era o famoso VAR que tinha no Campeonato Carioca, muito famoso. Que era... Ah, também, lá era famoso, mas era... Esse VAR aí, ele usava uma camisa, parece que rubro-negra. O Alex, que é vascaíno roxo, se perguntar para ele, você vai ver. O Anderson Andrade, Alexis, aqui, tem 2 comentários sobre o Tite, né? O Anderson Andrade, ele coloca aqui que, por mim, o Tite podia treinar um time da 4ª divisão da Austrália. Tu pergunta horas para ele e ele dá uma palestra de 60 minutos. Não diz as horas. Chato pra cacete. Saudade dos técnicos das antigas. E o Alex, ele coloca aqui que o Tite, esse tempo todo na seleção, só perdeu 4 jogos. A gente estava falando disso antes. O Daniel Santana aqui chegou, falou também que o Tite jogou vários jogos de eliminatórias, com o time quase desclassificado, e se não lembro mal, só ganhou, nem perdeu, empatou. Só ganhou, tá? É isso, só 4 jogos que perdeu aí. Que é um número bastante expressivo. Né? Exatamente. É impressionante esse número, na verdade. A gente depois tem que falar mais sobre isso. É um número impressionante. E ele foi campeão da Copa das Confederações e ele foi campeão da Copa América passada. Exatamente. Bom, vamos então encerrar, pessoal. A gente está de volta no domingo, a gente continua essas polêmicas aqui. Queria que vocês falassem rapidamente aí. Boa noite, pessoal. Boa noite, Edson. Boa noite. Dia 13, vamos assistir a seleção brasileira jogar. E o CRB, cara, eu acho que merece. Tem que continuar aí. Juazeiro. Como é o outro time? Juazeiros, né? O time que ganhou o Atlético Goianiense. Vamos torcer para esses times aí. E ficou fácil agora para o São Paulo ganhar a Copa do Brasil, hein? Verdade, quem sabe dessa vez vai, né?
Juliano, boa noite. Boa noite, só fazer o último destaque. O Neymar está a 12 gols e se tornar o maior artilheiro da seleção brasileira. Ele está atrás só do Pelé. Então, não me parece difícil a tarefa. Neste caso, tudo bem que proporcionalmente ao número de jogos, o rei será o rei, que é difícil bater a meta do homem. Mas, enfim, é isso. Se não me engano, vamos assistir a seleção. Boa noite, Luca. Boa noite. Só citar que o Neymar já deixaram o Neymar fora das Olimpíadas, né? Porque ele era um grande reforço aí e fizeram uma negociação, deixaram ele jogar a Copa América, mas a gente não vai contar com ele nas Olimpíadas, né? Os caras não querem deixar Mas a seleção olímpica tá bem servida, viu? Não, tá muito bem servida. Boa noite, pessoal. Bom, é isso aí, pessoal. Boa noite. A gente vai falar um pouco mais sobre essas questões aí no programa que vem. A gente vai ficando por aqui. Fica agora com o Tição, programa de preto, aqui na Causa Operária TV. Até mais, pessoal.